Olá, somos alunos da Univesp, do grupo DRP02, PJ600, sala 002, grupo 017. Projeto Integrador 3. Como melhorar a acessibilidade da pessoa do idoso para adesão ao cartão de transporte público gratuito com base na análise de indicadores. O estudo propõe melhorias na acessibilidade para pessoas idosas por meio da implantação de um cartão de transporte público gratuito, visando reduzir a exigência do RG no momento do embarque. Isso evitaria constrangimentos e agilizaria o processo da entrada no transporte coletivo, beneficiando tanto os idosos quanto os motoristas. A proposta busca promover os direitos previstos no Estatuto da Pessoa Idosa e combater o isolamento social. A pesquisa foi realizada com observações e entrevistas com idosos, utilizando métodos quantitativos e qualitativos, incluindo a escala de Likert e a análise estatística, para desenvolver indicadores de desempenho voltados à melhoria contínua da mobilidade urbana. Introdução. A introdução aborda a necessidade de políticas públicas para financiar o transporte público gratuito, considerando o impacto nos orçamentos municipais. O estudo propõe aplicar indicadores para indicar problemas e sugerir melhorias na acessibilidade e adesão ao cartão de transporte gratuito para idosos. Objetivos. O objetivo geral desse trabalho é analisar de forma clara e concisa a problemática da adesão ao cartão de gratuidade no transporte público para os idosos, destacando a necessidade de melhorias nas políticas públicas eficazes e a importância da mobilidade urbana com foco na acessibilidade à pessoa idosa. Para alcançar esse objetivo geral, delineamos os seguintes objetivos específicos: contextualizar o sistema de transporte urbano na cidade de Praia Grande, descrevendo os modelos de operação existentes, Piracicabana, IMTU e Artesp. Documentar e analisar o processo de embarque de idosos no transporte público, identificando as dificuldades e o constrangimento associado à exigência da apresentação do documento de identidade, o RG. Investigar a percepção dos idosos em relação à necessidade de apresentar o RG para usufruir da gratuidade e suas sugestões para um processo mais eficiente e respeitoso. Avaliar a eficácia das políticas públicas existentes no que concerne à divulgação e facilitação da adesão ao cartão transporte gratuito para os idosos. Propor a implementação de documento padronizado, cartão transporte gratuito, como alternativa à apresentação do RG, visando mitigar o constrangimento e agilizar o processo de embarque. Analisar a ausência de campanhas informativas em locais estratégicos e propor estratégias de comunicação para promover a adesão ao cartão transporte gratuito do idoso. Aprofundar a análise através de indicadores de desempenho ou metodologia específica dos pontos críticos identificados, com o propósito de apresentar propostas de melhoria contínua para a acessibilidade dos idosos, adesão ao cartão transporte gratuito, no contexto da mobilidade urbana. 2.2. Justificativa e delimitação do problema. A justificativa para o presente estudo reside nos desafios e obstáculos enfrentados pelos idosos no processo de credenciamento e utilização do cartão de transporte gratuito. O aumento da expectativa de vida e, consequentemente, envelhecimento da população eleva a mobilidade da pessoa idosa a questão de extrema importância. Garantir o acesso facilitado ao transporte público não apenas promove a autonomia e a participação social, mas também contribui significativamente para a qualidade de vida, buscando eliminar o constrangimento vivenciado durante a utilização do transporte gratuito. A implementação de ações complementares e estratégicas nas políticas públicas possui o potencial de impactar diretamente a efetivação da inclusão e adesão do cartão de transporte, com a consequente mitigação do constrangimento e a redução do isolamento social. O acesso facilitado ao cartão de transporte público gratuito é fundamental para a autonomia, a participação social e a qualidade de vida da pessoa idosa. Embora a gratuidade no transporte público seja um direito assegurado por lei, a efetivação plena desse direito ainda enfrenta barreiras. Apesar da existência da legislação pertinente, a implementação de políticas públicas verdadeiramente eficazes permanece um desafio. Essa pesquisa visa fornecer dados e análises que possam aprimorar as políticas existentes e fomentar o desenvolvimento de novas estratégias. Nesse sentido, campanhas direcionadas para a emissão da Carteira Nacional de Pessoa Idosa, CNPI, emergem como uma ferramenta promissora para diminuir constrangimentos e garantir a segurança dos dados. O presente projeto delimita-se à análise dos obstáculos que os idosos encontram para obter e utilizar o cartão de transporte gratuito. A utilização de indicadores de adesão e inclusão social, propiciada pela implementação do cartão de transporte público gratuito, permitirá a mensuração da efetividade das políticas e a identificação de oportunidades para melhorias contínuas. Neste projeto, aplicamos conceitos aprendidos na disciplina Leitura e Produção de Texto, que nos ajudaram a aprimorar a clareza e coesão dos textos produzidos.
A iniciativa, motivada por uma vontade genuína, focou na mensuração do desempenho organizacional sob a perspectiva da comunidade externa, tendo os idosos como público-alvo. A contextualização buscou expressar o compromisso com a melhoria contínua das políticas públicas, a qualidade dos serviços e a responsabilidade social. A disciplina de Estatística aplicada à Administração e Economia embasou a compreensão da melhoria contínua na gestão do desempenho, que envolve o acompanhamento dos métodos e resultados. A estatística foi fundamental para analisar dados e embasar decisões, sendo a aplicação de indicadores de desempenho essencial para avaliar a eficácia das políticas de mobilidade e propor melhorias na acessibilidade dos idosos ao transporte público gratuito, reafirmando o compromisso com a responsabilidade social e o desenvolvimento de estratégias eficazes para o público-alvo. Metodologia. A metodologia utilizada nesse estudo para o levantamento de dados envolveu entrevistas e observações diretas junto à comunidade externa nos municípios. Para o desenvolvimento da coleta de dados, aplicou-se a escala de Likert como instrumento de mensuração, uma ferramenta que estabelece um conjunto de princípios e procedimentos para a coleta e análise de dados por meio de pesquisa qualitativa, quantitativa e exploratória. Após a elaboração das questões, gerou-se um arquivo em formato PDF que foi importado para a ferramenta Google Forms. Essa plataforma permitiu a estruturação da pesquisa com perguntas, respostas e a subsequente apuração dos dados. A metodologia adotada de abordagem qualitativa e quantitativa combinada à estatística aplicada visou demonstrar os pontos críticos e propor aprimoramentos. Buscou-se, assim, aprofundar a compreensão do contexto, mobilidade urbana, acessibilidade ao idoso e intensificar as ações para a melhoria contínua das políticas públicas nessa área. A pesquisa foi classificada como exploratória quanto aos seus objetivos. Composto por dois modelos principais: conscientização da comunidade externa. O primeiro modelo direciona-se ao momento em que a comunidade externa desperta para a conscientização de seus direitos e garantias. Segundo, a apuração estatística dos dados. O segundo modelo consiste na apuração dos dados coletados, visando demonstrar estatisticamente a probabilidade de melhorar a eficiência dos processos e identificar ineficiências no processo de adesão e/ou inclusão na gratuidade do transporte público. Exemplos de indicadores: taxa de adesão ao cartão de transporte gratuito, nível de satisfação dos idosos com atendimento para adesão do cartão no transporte público gratuito, número de denúncias de constrangimento no uso do transporte público. Na metodologia, foram selecionados 58 questionários válidos de munícipes idosos para analisar suas atitudes, opiniões e percepções sobre mobilidade urbana, acessibilidade à pessoa idosa, especificamente para credenciamento e uso do cartão transporte público gratuito. Os dados foram tabulados em planilha Excel e apresentados em gráfico de escala Likert. Embora limitado a 58 pessoas idosas, o estudo realizado evidenciou a necessidade de destacar para os seguintes quadros: satisfação, frequência, importância, concordância e eficiência. Iremos demonstrar a interpretação das respostas coletadas para cada item da escala, visando compreender as atitudes, opiniões ou percepções dos respondentes, diretrizes que a garantam e viabilizem o credenciamento e a adesão do cartão transporte público gratuito. Quadro 3. Demonstração da apuração da escala de satisfação. Pergunta número 1. Neste caso, a escala de satisfação média quanto à informação sobre seus direitos do transporte gratuito indica uma tendência média de 2,6 para a insatisfação. Isso mostra que 39,7% dos respondentes foram poucos informados. Pergunta número 2. Neste caso, a escala de frequência média quanto ao uso do transporte público gratuito durante a semana para tratamento médico, indicando uma tendência média de 3,60, ou seja, de 3 a 4 dias por semana. Isso mostra que 32,8% dos respondentes usam geralmente. Pergunta número 3. Neste caso, a escala de satisfação média de quanto você foi informado de quais documentos deveria ser apresentado para utilizar o transporte público gratuito indica uma tendência média de 2,1 para a insatisfação. Isso mostra que 48,3% dos respondentes foram poucos informados. Quadro 4. Demonstração da apuração da escala de frequência. Pergunta número 1. Neste caso, a escala de frequência média quanto ao uso do transporte público gratuito durante a semana para visitar parentes, amigos, atividades sociais, culturais ou religiosas, indicando uma tendência média de 3,38, ou seja, de 3 a 4 dias por semana. Isso mostra que 51,7% dos respondentes usam geralmente. Pergunta número 2. Neste caso, a escala de frequência média quanto ao uso do transporte público gratuito durante a semana para tratamento médico, indicando uma tendência média de 3,60, ou seja, de 3 a 4 dias por semana. Isso mostra que 32,8% dos respondentes usam geralmente.
Pergunta número 3. Neste caso, a escala de frequência média quanto ao constrangimento por ter que apresentar o RG para um embarque no transporte público gratuito durante a semana, indicando uma tendência média de 2,74, ou seja, às vezes. Isso mostra que 27,6% dos respondentes, às vezes, se sentem constrangidos. Quadro 5. Demonstração da apuração do nível de importância. Pergunta número 1. Neste caso, o nível de importância média quanto a receber ajuda para obter o cartão transporte público gratuito, indicando uma tendência média de 4,62, ou seja, é muito importante. Isso mostra que 63,8% dos respondentes acham muito importante. Pergunta número 2. Neste caso, o nível de importância média quanto ao serviço de apoio para solicitar o cartão transporte público gratuito ou cartão do idoso, indicando uma tendência média de 3,10, ou seja, como segunda opção, o centro de convivência. No entanto, o gráfico mostra que 46,6% dos respondentes preferem terminal de ônibus. Quadro 6. Demonstração da apuração do nível de concordância. Pergunta número 1. Neste caso, o nível de concordância média quanto discordar ou concordar que apresentar o cartão de transporte público gratuito é melhor do que RG, indicando uma tendência média de 4,86, ou seja, concorda totalmente. Isso mostra que 89,7% dos respondentes concordam totalmente. Pergunta número 2. Neste caso, o nível de concordância média quanto à liberação do cartão transporte público gratuito trará melhoria para sua qualidade de vida, indicando uma tendência média de 4,74, ou seja, concordo totalmente. Isso mostra que 79,3% dos respondentes concordam totalmente. Quadro 8. Demonstração da apuração de escala de eficiência. Pergunta número 1. Neste caso, a escala de eficiência média de 4,62 sugere que a obtenção do cartão transporte público gratuito agilizará no embarque do transporte, indicando ser extremamente eficaz. Isso mostra que 79,3% dos respondentes testificam que com o cartão seja extremamente eficaz. Diante da insatisfação e baixo nível de informação dos idosos sobre o transporte gratuito em Praia Grande, a proposta sugere 4 ações principais. 1. Campanha de informação abrangente e multicanal sobre direitos e procedimentos. 2. Facilitação e ampliação dos pontos de apoio para obtenção do cartão transporte gratuito. 3. Implementação imediata do cartão como principal forma de acesso, substituindo o RG. 4. Monitoramento contínuo e avaliação da eficácia das ações para ajustes necessários. O objetivo é transformar a experiência dos idosos, garantindo seus direitos, promovendo a inclusão social e elevando sua qualidade de vida. A conclusão reforça a urgência de ações coordenadas para melhorar a informação e acessibilidade dos idosos ao transporte público gratuito em Praia Grande e em outros municípios. A implementação das propostas de informação clara, facilitação do cartão e sua adoção como principal acesso tem o potencial de transformar a experiência dos idosos, garantindo direitos, inclusão social e qualidade de vida. O monitoramento contínuo é crucial para o sucesso a longo prazo. Solução final. A solução central para melhorar a acessibilidade dos idosos ao transporte público gratuito em Praia Grande é a implementação abrangente do cartão transporte, apoiada por informação clara e processo de obtenção facilitado. Essa transição planejada visa eliminar o constrangimento do uso do RG, agilizar o embarque, garantir o direito dos idosos, promover a inclusão social e elevar sua qualidade de vida, com monitoramento contínuo para adaptações necessárias. Considerações finais. A conclusão do projeto integrador desenvolvido em Praia Grande para melhorar a acessibilidade de idosos ao transporte público gratuito reitera a urgência de ações coordenadas focadas em informação clara, facilitação da obtenção do cartão e sua adoção como principal forma de acesso. A implementação dessas propostas alinhada com o Estatuto do Idoso e a Política Nacional de Mobilidade Urbana tem o potencial de transformar a experiência dos idosos, promovendo inclusão e qualidade de vida. O estudo reconhece limitações na amostra e na análise de barreiras tecnológicas, sugerindo futuras investigações. A proposta foi apresentada ao vereador Cleiton Polese, sendo encaminhada às secretarias da Diversidade e Inclusão e de Transporte, para análise e possível implementação, visando o impacto positivo na comunidade idosa de Praia Grande e a construção de uma cidade mais inclusiva.